dentista e o médico, infelizmente, trabalham com o conceito mecanicista e não tem essa integração dos sistemas. Então o dentista trabalha numa boca sem corpo e o médico trabalha num corpo sem boca. E fica o paciente jogado sem ter uma noção real do quanto essa boca influencia na sua saúde. Então, nesses últimos anos, graças à oportunidade que eu tenho tido de trabalhar com o Dr. Laí, nós ministramos, eu e minha esposa Ana, ministramos curso na pós-graduação do Dr. Laí, e o Dr. Laí, que é um homem genial, que é como médico pioneiro no Brasil a relacionar a boca com os sistemas. Então nós formamos médicos, dentistas, nutricionistas, na pós-graduação que ele ministra, e nós falamos da parte odontológica. E estamos tendo uma oportunidade incrível de estudar muito, de viajar o mundo atrás de conceitos biológicos que mostram essa relação da boca com os sistemas e a importância de uma boca saudável dentro desse conceito de odontologia biológica. O que o câncer tem a ver com a boca? Será que isso tem alguma relação? O paciente que está com câncer, ele tem que procurar alguém para observar essa boca? Isso fica claro hoje em dia. O câncer está intimamente ligado aos contaminantes que estão nessa boca. Então vamos tentar destrinchar um pouquinho isso. Então, a biocibernética bucal foi o começo dessa minha virada lá em 1990, 89, 90, quando eu conheci o Dr. Mário, que era um homem genial também. O Dr. Mário dizia assim: a boca se desenvolve e esse desenvolvimento facial tem que ter 32 dentes. Nós não podemos ter uma boca com menos de 32 dentes. E isso, ele lança esse conceito em 1970, dizendo então que esse desenvolvimento facial de 32 dentes é fundamental para você manter a postura. Então ele conectou essa relação maxilomandibular ao posicionamento de língua, e a língua é que mantém a coluna. A cabeça sobre o tronco depende do posicionamento da língua. Então a biocibernética bucal, ela é um conceito, ela é uma escola, não é uma técnica. O Dr. Mário publicou 2 livros, e ele põe isso no segundo livro dele. Ela é uma escola de oclusão, segundo ele, a 7ª escola de oclusão que surge no mundo no século passado. Lembrar ao leigo que oclusão dentária é um encaixe entre os dentes. Então o Mário dizia que esse encaixe tem que ter esses 32 dentes para formar um arcabouço para a língua se posicionar. E essa língua deglutindo 2.500 vezes dentro desse arcabouço se mantém ereto. E o que a odontologia faz? Ela não relaciona a boca com a postura. Então aí a criança nasce. A criança que deveria mamar de 1 ano a 1 ano e meio, ela mama 1 mês, 2 meses, às vezes sai do hospital já com chupeta, mamadeira, chuquinha. Veja, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, não admite chupeta, mamadeira, chuquinha, nada disso. E o dentista ainda hoje insiste em chupeta ortodôntica. Não existe isso. À medida que a criança, naquele primeiro ano de vida, sobretudo, nós chamamos de psicomotricidade, ela perde ou fura essas etapas, daí o nome cibernética. Cibernética significa programa, a palavra cibernética vem de kiberneta, que é o piloto do navio grego. Lá em 1970, a palavra cibernética não existia como existe hoje, ligada à computação, porque nem computadores existiam. Então o Mário pegou essa deixa e pôs lá, biocibernética bucal, que existe um programa a ser percorrido pelo ser humano. Qual seja? Uma boa gestação, o parto perineal. Lembrar que hoje 80%, 90% das mães fazem parto cesáreo. Aí a criança tem que mamar 1 ano, 1 ano e meio no peito, aliás, 6 meses no peito, e complementar essa amamentação pelo menos até 1 ano de vida, evitar chuquinha, mamadeira e chupeta, e ter uma alimentação saudável nesse primeiro ano de vida, e nos próximos 4, 5 anos, enquanto ela está formando esse desenvolvimento facial. Se essas etapas são bem percorridas, abrir um parênteses aqui, que tem trabalhos publicados hoje relacionando o glúteo ao desenvolvimento facial.
Existe um trabalho publicado que mostra que a ingestão de glúten em alta quantidade dificulta o crescimento facial. Então, veja como é difícil esse desenvolvimento se dar. Então, a criança, nesse primeiro período de vida, ela não tendo essas etapas, então, que é a amamentação, depois ela precisa rolar, depois ela vai rastejar, depois ela vai sentar, depois ela vai engatinhar, depois ela vai ficar de pé, andar, correr e brincar. Parece uma coisa muito simples, mas nós não permitimos que a criança faça isso. Ela quer mamar, você dá mamadeira. Ela quer engatear, você põe no chiqueirinho. Ela quer andar, você põe no andador. Ela quer brincar, você manda para a escola. Tudo isso posiciona a língua erradamente. A língua é o agente principal do desenvolvimento facial. Se esse desenvolvimento facial não se der na primeira infância, dos 0 aos 7 anos, a criança vai começar a respirar pela boca, vai ter rinite, amidalite, bronquite, asma, etc., por vários fatores, sobretudo porque ela não vai oxigenar direito o seu sistema, porque ela vai ter uma língua que vai impedir a passagem de ar adequadamente para os pulmões, porque a língua não cabe dentro da boca, porque a boca ficou pequenininha, porque ela não mamou, porque ela não engatinhou, porque ela ficou no andador, porque ela não fez os processos da primeira infância adequadamente. Mas a dieta totalmente alterada, aí ela vai ter ela chega aos 7 anos a mãe percebe uma deformação estética qualquer. Isso é um detalhe perto do problema maior que ela tem, que é o problema postural respiratório, que o dentista não identifica, porque o dentista nem olha o corpo da criança, ele olha a boca. Aí entra uma outra questão, agora recentemente trazido pelo Dr. Lair, que acho que é o único que está relatando esse tema, que é o óxido nítrico, que é a molécula da vida, a molécula milagrosa que está presente em todas as células do organismo. E nas nozes? O grande produtor de óxido nítrico na fase adulta é a língua, é a boca. Isso ocorre na medida que você, se alimentando de nitrato, a flora bacteriana da boca vai fazer uma transformação e essas substâncias no estômago vão virar óxido nítrico e você vai absorver isso. Então a boca é fundamental que ela tenha uma flora adequada, uma saúde, para que você produza o óxido nítrico, que é fundamental para a sua saúde se estabelecer. Então, na medida que você tem uma boca deformada, um respirador bucal, um adulto com bruxismo, com apertamento, falta de espaço, tirou os premolares na ortodontia lá na adolescência, porque a ortodontia, infelizmente ainda hoje, você leva seu filho com 12, 13 anos ao dentista, não tem espaço para os dentes, o dentista tira os dentes fora. Isso não pode acontecer, porque você vai ter uma boca diminuída. E esse volume bucal, a língua não tem espaço. Você tem uma língua geneticamente preparada para aquele arcabouço de 32 dentes. E você tirando os dentes, a língua vai ficar sem posição. E essa língua, no dorso dela é que vão estar as bactérias que vão produzir o óxido nítrico. Então você precisa ter uma saúde bucal. Você não pode, por exemplo, usar enxaguantes bucais à base de clorexidina, de álcool, de antibiótico, que vão matando essa flora. Então você imagina uma pessoa que faça bochecho com esses enxaguantes bucais 20 anos da sua vida, todos os dias. Ele vai alterar totalmente a flora bucal, ocasionando uma disbiose bucal, que vai gerar uma disbiose intestinal, alterando a permeabilidade da boca e do intestino, destruindo a sua saúde sem saber que foi aquele enxaguante bucal. Então fica a dica. Como é que eu deveria higienizar minha boca? Uma escovação boa, mecânica, com pasta sem flúor. Abrir parênteses que o flúor também é um veneno, é uma grande mentira da odontologia. E ele pode enxaguar a boca com óleo de coco, que é maravilhoso. Ele tem um poder antisséptico, ele até clareia os dentes, ele deixa a gengiva muito saudável. Você enxágua 1 a 2 minutos, uma colher de óleo de coco pela manhã, cospe aquilo, acabou o problema. O paciente vem ao consultório com 5 anos de alergia, coceira, interminável. Já tinha feito de tudo, esposa de médico dessa medicina integrativa, médico, colega nosso ali da pós, doutor Laí. E ele me procura nesse desespero. E quando eu removi um dente com tratamento de canal, desapareceu a alergia assim na semana seguinte.
Dores crônicas, então você às vezes remove um implante, uma dor numa articulação, desaparece. Você remove um foco, seja ele implante, canal ou cavitação, e aquela lesão tumoral na tireoide em 3 meses desaparece. Então a gente observa, sobretudo as dores crônicas, né? Esses sintomas que o paciente já foi tratar com vários médicos e não consegue resultado. Você remove a causa e o paciente melhora, é muito rápido a melhora. A terapia neural, que é essa relação dos dentes com os meridianos. Se você tem um foco, um implante titânio no meridiano X, se você tem um canal com problemas no meridiano Y, você vai observar um sintoma no órgão correspondente. Isso o dentista não sabe, ele tem que ficar atento a isso. Se nós estamos divulgando esse tema, isso é a base, deveria ser a base da odontologia, essa relação. Então aí nós usamos também o ozônio na clínica, né? Ensinamos ao dentista a importância da ozonoterapia. Ela entra no processo cirúrgico, no tratamento de canal, no tratamento gengival. O ozônio é muito utilizado na nossa clínica. Os materiais biocompatíveis, existem hoje resinas livres de substâncias que vão te intoxicar, já existe resina mais biológica. Obviamente não se usa metal, não se usa amálgama, não se usa mais pinos metálicos, a gente evita, só usamos resinas e cerâmica. Hoje a odontologia tem essa possibilidade, não se precisa usar metal mais para nada, nem para os implantes, nós temos implantes cerâmicos. Nessa questão do implante, infelizmente, 98% dos implantes usados no mundo são de titânio. Nós não usamos isso, nós já fizemos essa mudança há alguns anos, nós só usamos implantes cerâmicos. Por que fundamentalmente? O titânio, por ser metal, ele oxida. Então, quando você coloca o implante no meridiano da tireoide, ele vai oxidando, ele contamina a tireoide. O implante cerâmico, ele já existe no mercado há 18 anos, hoje ele é muito resistente, o dentista ainda tem medo por questões de fratura, isso é mito. Ele fraturou lá no ano 2000, quando ele foi lançado. Hoje a cerâmica, a zircônia, o óxido de zircônia é avançadíssimo, então ele é um implante biocompatível, muito mais que o titânio, então nós preferimos os implantes cerâmicos, que é uma solução bem razoável para as perdas dentárias, eventualmente próteses removíveis, que os pacientes não estão muito adeptos a isso, mas existe essa possibilidade também, algum tipo de prótese que não um implante de titânio, mas a gente está com entusiasmo usando os implantes cerâmicos na nossa clínica com resultados interessantes. O implante, por ser de cerâmica, ele não perde, ele não oxida como o titânio, e ele tem uma grande vantagem, a gengiva cola, ela adere, tem uma aderência a essa cerâmica, diferente do titânio, impedindo então contaminação. Então, se você está com câncer, se você tem implante de titânio na boca, você deveria procurar um dentista biológico para avaliar se esse implante é nocivo ou não para você. Obviamente, existem alguns pacientes são mais suscetíveis a essas contaminações do que outros, e você tem na clínica como avaliar isso. Infelizmente, a gente tem observado, e a gente observou isso pelo mundo, não sou eu que estou trazendo essa quebra de paradigma, são autores que a gente tem viajado o mundo atrás desses conceitos, fomos nos maiores dentistas biológicos do mundo, e continuamos, todo ano a gente faz uma viagem internacional em busca desse conceito. Infelizmente, o implante titânio pode impactar violentamente a sua saúde e pode se relacionar diretamente ao câncer. A gente tem muita experiência com isso, a gente tem visto muito isso, e a gente remove os implantes de titânio muitas vezes e o paciente melhora. É uma questão muito pesada de se falar, mas isso é o que a gente tem observado. Então a gente limpa essa boca, tira os metais, sobretudo os implantes, os amálgamas, os canais com problema, e o paciente tem uma resposta. As cavitações, que eu vou falar na sequência. Quando você limpa essa boca, o sistema imune para de gastar energia para manter aquilo, e ele vai se dedicar
a trabalhar em outras áreas, sobretudo um paciente que está com câncer. Sobretudo esses pacientes que detectam o câncer imediatamente, que estão com o corpo rígido, a resposta é muito melhor. Antes de fazer químio, rádio, essas coisas, você limpar a sua boca. Então isso é muito evidente já no mundo. Existem muitos autores trabalhando assim já. É superior a 90% essa relação de causa e efeito, né? Quando você tem muitos implantes, metais e áreas contaminadas na boca, você vai ficar doente. Isso é praticamente matemática. Não tem como dissociar. O sistema imune, ele não suporta. Durante um período, ele às vezes dá conta, mas o paciente chega lá aos 70 anos, ele vai pagar o preço. Que aí o sistema imune não aguenta manter aquilo. O problema é que ele vai ao médico com problema de saúde Y e ninguém vai olhar aquela boca primeiro. Então, quando você coloca o implante, o titânio, ele vai, entre aspas, enferrujando, ele oxida. Muitas vezes a gente remove o implante titânio e você vê a parede óssea escurecida. Aquele escurecimento que você tem que limpar, é exatamente essa oxidação. Aquilo vai contaminando violentamente aquele meridiano e vai enfraquecendo o paciente. E existe um grande problema no implante de titânio. Se ele tem as espiras, né? Ele tem que ficar, o implante titânio, ele tem que ser colocado embaixo da margem óssea. Se expuser uma espira, ela ficar o osso a reabsorver um pouquinho, aquela espira absorver, como a superfície do implante é rugosa, as bactérias entram lá e pronto, ele vai ter uma infecção crônica de baixa intensidade eternamente. Que às vezes o dentista fica no paliativo, ele acha que aquilo não tem um grande impacto bucal, mas ele não imagina o impacto que é sistêmico, que é enorme, porque as bactérias estão ali. E o subproduto do metabolismo dessas bactérias é que vai impactar no meridiano. Já o implante cerâmico, a superfície dele é lisa. Se você expuser uma espira, a bactéria não gruda na superfície do implante cerâmico. E lembrar que a gengiva adere à parede do implante cerâmico, ela não adere à parede do implante titânio. Então isso é um diferencial. Tudo isso culmina com as cavitações, que seria o grande tema. Também é um tema já muito estudado. As cavitações, os primeiros trabalhos publicados são da década de 70. Os dentistas perceberam naquela época que existiam áreas contaminadas nos ossos que estavam próximas dos nervos, do nervo trigêmeo, causando dor, que nós chamamos de neuralgia do trigêmeo, que é um sintoma. Eu que trabalhei 26 anos em pronto-socorro como cirurgião bucomaxilofacial, eu vi muitos casos assim. É uma das piores coisas, pacientes mais difíceis de você tratar no pronto-socorro é a neuralgia do trigêmeo. É uma dor lacinante, o paciente desmaia, ela repete às vezes a cada 3, 4 minutos. E esses dentistas na década de 70 perceberam que existia uma lesão óssea de difícil detecção radiográfica, muito próxima do nervo, que quando ela era removida, a neuralgia do trigêmeo desaparecia. Então eles deram nome a essa patologia de NICO, neuralgia induzida por cavitação osteonecrótica. Então ficou essa abreviação de NICO, ou cavitation, ou cavitações. Depois os dentistas biológicos perceberam que essas cavitações, elas podem se formar em qualquer área, e quando elas estão longe do nervo, elas não têm sintoma, o que é muito grave. E essas cavitações vão derrubar muito violentamente seu meridiano. E como é que elas aparecem? De algumas formas. Elas vão aparecer fundamentalmente quando você tira um dente, sem os cuidados biológicos. O dentista não sabe. Nós não aprendemos isso na faculdade. Quando você remove um dente,
existe um coxim fibroso que conecta o dente ao osso, que nós chamamos de ligamentos periodontais. Você remove o dente, o ligamento fica preso no osso. E o dentista faz uma simples curetagem e aquele ligamento ele não remove. Invariavelmente esse ligamento está contaminado de bactéria e ele fica lá. E é isso que vai formar a cavitação. Essas bactérias vão se transformando em bactérias anaeróbicas, portanto elas não precisam mais de oxigênio e elas ficam escondidas dentro do osso. Você volta no seu dentista um ano depois, ele faz uma radiografia, ele vai ver, olha, o osso está limpinho, posso colocar um implante, inclusive, nesse osso. Aí ele coloca o implante estando dentro de uma cavitação. Essa cavitação, ou nico, ela é caracterizada por uma quantidade enorme de bactérias dentro do osso. O tecido começa a formar muito adipócito e forma muita gordura dentro do osso. E esses adipócitos vão produzir quimiocitocinas altamente prejudiciais ao seu sistema como um todo. O HUNT-CCL5, por exemplo, que está associado ao câncer fundamentalmente. Então, se tem algo que tem associação ao câncer, são as cavitações. Então, quando você remove um dente, sem os cuidados biológicos, quais sejam? Limpar aquele osso com uma broca especial, lavar com água ozonizada e borbulhar o gás ozônio para você matar aquelas bactérias ali, aí você vai ter uma formação de um osso saudável. 90% dos dentes removidos formam cavitação. Então, se você remover um dente com um dentista, ele pode ser o melhor dentista que você conheça. Se ele não tem esses cuidados biológicos, a chance de você formar cavitação é enorme. E essas cavitações, elas são assintomáticas e ela vai destruindo o seu meridiano. E no passar dos anos, você pode ter epilepsia, você pode ter cardiopatia, você pode ter dores articulares, dores crônicas, cefaleias e câncer. Porque aquelas cavitações elas vão crescendo. Então a gente opera cavitação que você abre o osso, só tem gordura. Às vezes você tem uma cavidade do tamanho de uma ervilha, cheia de óleo. É impressionante a quantidade que a gente vê no dia a dia na clínica. E o dentista, ele eventualmente, o implantodontista acha muita cavitação, mas não sabe o que é. Quando ele fura o osso e sai uma gordurinha, ele acha que é normal e ele põe o implante dentro da cavitação. Isso é uma tragédia, isso vai derrubar o paciente. Então essas cavitações é muito difícil, porque o dentista não sabe que elas existem. Nós damos cursos, inclusive, para formar dentistas, para operar essas cavitações. E você tem uma tomografia específica para encontrá-las e você tem que operar. O tratamento é cirúrgico especificamente. Não adianta você imaginar que você possa com frequência, com aplicações de substâncias as mais variadas, antibiótico terapia, não é possível você limpar aquele osso a não ser cirurgicamente. Em todos esses anos, a gente vê muita surpresa dos pacientes quando eles percebem que a causa do câncer muitas vezes é um foco dentário, é uma cavitação associada a um implante, a um canal, é algo que está na boca dele que determinou aquele câncer. Isso é realmente muito palpável hoje, é que o dentista e o médico não faz essa leitura. Mas quando você faz a anamnese do paciente e vê que ele começou a decair a partir daquele procedimento bucal que ele fez, e você vai no mapa dos meridianos e vê que aquele procedimento atingiu diretamente aquele meridiano, fica evidente a causa do problema. E na maioria das vezes, quando você remove aquela causa, o paciente melhora. Essa revolução, essa mudança de conceito, essa grande mudança de paradigma só vai acontecer porque o paciente vai exigir. O paciente está procurando, ele que determina essa mudança. Hoje não tem como você mais se esconder no mundo em quatro paredes. A internet é a revolução do final do século. E o paciente é o determinante. Então, eu convido aqui aos dentistas, aos médicos, se empenhem nessa nova, nesse entendimento, que não é novo, isso é mais velho que andar para frente. Veja lá a experiência do pai do Dr. Olímpio, lá na década de 40, conhecido como dentista curandeiro. O que será que ele fazia que o fez ter tanta fama assim? E, infelizmente, a tecnologia muitas vezes vem e ela confunde um pouco
esse entendimento. Mas eu acredito muito nessa mudança. O tempo é agora. O mundo está mudando muito rápido em todas as áreas. E a medicina é fundamental essa mudança.